até pouco tempo tinha o monopólio da comunicação no país. E quando uma empresa tem o controle absoluto da informação, os telespectadores só conhecem um lado da história. Mas isso está mudando. A história da Rede Globo é recheada de casos nebulosos. No topo da lista está a até hoje mal explicada compra da estação em São Paulo. Essa história começa na década de 50. Na época, Oswaldo Ortiz Monteiro era o principal acionista da TV Paulista e decidiu vender a emissora. O empresário Vitor Costa Petralha foi o comprador. Só que ele não chegou a ocupar a cadeira de presidente. Vitor morreu antes da transferência ser realizada, ou seja, no papel tudo ficou como estava. A família de Oswaldo Ortiz Monteiro permanecia como proprietária da TV Paulista. Isso no papel, porque na prática não foi o que aconteceu. A emissora ganhou um outro dono. Foi o filho de Vitor Costa quem assumiu o comando da TV Paulista. E foi ele que, em 1964, vendeu a TV Paulista para Roberto Marinho. O chefão da Globo comprou a emissora de um homem que não era dono dela. Este jornalista confirma toda a história. Carlos Newton conta que a investigação da compra da TV Paulista começou no final dos anos 90, depois da morte de Oswaldo Ortiz Monteiro, o dono de fato, que não chegou a formalizar a venda para a família Costa. Seus herdeiros começaram a manusear os documentos e descobriram que não havia nenhum documento sobre a venda da TV Paulista para Roberto Marinho. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Eles então vieram ao Rio de Janeiro e entraram com um processo, uma ação de exibição de documentos que comprovariam a compra da TV Paulista por Roberto Marinho. Os contratos entregues pela Rede Globo foram levados para perícia. O resultado? Todos os documentos eram falsos. A família Marinho apresentou termos de transferência dos donos da TV Paulista. Um festival de erros grosseiros. Repare, os papéis foram assinados em fevereiro de 77. Nesta data, a TV Paulista já não existia mais. Chamava-se TV Globo. E o curioso, 2 nomes que aparecem nos termos já haviam morrido no ano da assinatura, como mostram as certidões de óbito. Se estavam mortos, como é que assinaram? Para justificar a transferência, os contratos foram assinados por Luiz Eduardo Borghetti. Borghetti era funcionário da Rede Globo e, pelo documento, ele teria recebido dos proprietários da TV Paulista o comando das ações. Tudo isso realizado por meio de procurações fraudulentas. Vamos às provas. Primeira fraude. O uso do SIC, que hoje chamamos de CPF. Os documentos foram assinados entre os anos de 53 e 64. Mas esse sistema só foi criado pelo governo em 1969, 5 anos depois. Segunda fraude. Os 3 documentos, com datas diferentes, foram datilografados com a mesma máquina de escrever. Só que a máquina usada nesse documento de 1953 só seria criada no começo dos anos 70, 20 anos depois. Terceira fraude. Os documentos que transferem todos os poderes a Luiz Eduardo Borghetti, funcionário da Rede Globo, não teriam sido assinados pelo dono da TV Paulista. De acordo com a perícia, as assinaturas foram montadas. Em 2003, 2 pareceres do Ministério Público Federal reforçam as fraudes.
Em fevereiro, a procuradora Melissa Garcia resume que tudo indica que houve vários fatos ensejadores de ilegalidades cometidas por Roberto. Em abril, a procuradora Cristina Marilyn Viana afirma que, estiado em documentação falsificada, o ato de concessão estaria eivado de nulidade absoluta. Em outras palavras, a Rede Globo não seria a verdadeira dona da estação de São Paulo. Hoje a ação está no Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento. Você deve me perguntar o seguinte: por que os donos deixaram isso acontecer? É isso? Sim. Aí eu vou perguntar a você: você enfrentaria o Roberto Marinho na época? Na aparência, a onipotente Vênus platinada. Na essência, uma empresa endividada. Em 1999, o BNDES, um banco voltado para o desenvolvimento econômico e social do país, fez um empréstimo milionário para tapar um rombo nas organizações Globo. Retirou cerca de 400 milhões de reais dos cofres públicos para socorrer a Globo Cabo, grupo de TV a cabo da Globo, um fiasco empresarial. Quem tem coragem para denunciar? Depois do golpe de 64, Roberto Marinho ganhou sinal verde para driblar a lei e conseguir milhões de dólares no exterior. O acordo foi feito com o grupo americano Time Warner, naquela época Time Life. A Constituição proibia a participação estrangeira em emissoras brasileiras. O caso foi retratado no documentário Muito Além do Cidadão Kane, produzido pela BBC, a televisão pública mais respeitada do mundo. O filme revelava a influência das organizações Globo na sociedade e as relações políticas suspeitas da família Marinho. Até que os anos de chumbo terminassem, nos anos 80, a Globo já havia estabelecido o monopólio da informação. A campanha por eleições diretas para presidente da República foi simbólica. Milhões de brasileiros tomaram as principais ruas e avenidas do país. O povo exigia a democracia. Mas a Globo insistia em esconder as manifestações. No dia em que mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram em São Paulo para exigir eleições diretas, a Globo deu mais importância ao aniversário da cidade, comemorado na mesma data, do que ao movimento. Para comemorar o aniversário. Você vai ver agora. Só quando a queda da ditadura se tornou inevitável, os telejornais da Globo passaram a dar destaque à direta já. Alguns anos depois, a manipulação da Globo ficou ainda mais evidente. O debate durou quase 3 horas. 3 dias antes da eleição para presidente em 89, a Globo apresentou uma edição tendenciosa do debate entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. O resumo exibido no Jornal Nacional privilegiou Collor, que ganhou a corrida à presidência. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. A emissora carioca também tentou fraudar a eleição do Rio de Janeiro em 82. O caso ficou conhecido como escândalo Proconsult. As pesquisas indicavam a vitória de Leonel Brizola ao governo do Rio. Mas a empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado. Os votos nulos ou em branco eram transferidos para o candidato concorrente de Brizola. Um plano orquestrado pela TV Globo que sempre perseguiu Brizola. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. Em 92, o telejornal da emissora carioca ofendeu o governador.
levou ao ar um editorial do jornal O Globo, assinado por Roberto Marinho, que chamava Brizola de senil. 2 anos depois, o político conseguiu na justiça um direito de resposta. O texto, lido no Jornal Nacional, destacava o apoio da Rede Globo à ditadura militar. A cena histórica aconteceu no mesmo telejornal que esta semana foi usado para atacar a Rede Record. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. O texto falava ainda de uma prática comum adotada pelo jornalismo da Rede Globo. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Por trás de tantas manipulações, sempre os interesses políticos e financeiros da família Marinho. Nos dias de hoje, os mesmos passos e um mal para o Brasil. Os herdeiros de Roberto Marinho, Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, sabem desfrutar dos prazeres que o dinheiro proporciona. Adoram cavalos, noites de autógrafos, desfilar de smoking. A exemplo do pai que andava de braços dados com generais e coronéis, os filhos circulam com desenvoltura pelos círculos do poder. De vez em quando, os caciques se misturam aos índios, mas só de vez em quando. A resposta para tantos ataques pode estar na queda de audiência da Globo e a consequente ameaça ao monopólio. A Record investe em grandes eventos esportivos, produz mais novelas, oferece ao telespectador entretenimento e informação de qualidade. Em setembro, chega ao mercado o R7, o maior lançamento da internet nos últimos anos. O monopólio da comunicação também é alvo de preocupação em Brasília. Políticos do governo e da oposição falaram sobre o tema esta semana. Enquanto não tivermos uma imprensa mais diversificada, mais distribuída e principalmente uma imprensa que separe as suas pretensões empresariais das suas pretensões políticas, nós não teremos democracia de fato. Eu acho que a democracia se constrói com a liberdade de comunicação, com a liberdade de expressão. Isso supõe o não monopólio. Isso supõe a multiplicação de instrumentos de comunicação e de expressão das ideias das pessoas. Um desses dias, conversando com o pessoal da Globo sobre a audiência do Jornal Nacional, já não é mais como era, que era um monopólio. Eu acho que esse monopólio não existe mais com as TVs a cabo, com o crescimento da Record, com o crescimento da Band, com as TVs pela internet, os sites. Eu creio que esse monopólio da Globo já desapareceu. A Record, ela conseguiu quebrar a questão da monocracia, digamos assim, do monopólio que existia em termos de qualidade. É importantíssimo para a sociedade brasileira uma outra televisão da qualidade da Record. Eu acho que isso nós não podemos deixar que tenha algum problema com essas questões que têm acontecido ultimamente. A mudança de hábito dos brasileiros na hora de assistir parece ser o que mais incomoda a TV Globo. Veja a comparação do share, a participação de audiência em relação ao número de televisores ligados. Os dados são do Ibope, medidos na Grande São Paulo entre as 7 da manhã e meia-noite. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Em 2009, de janeiro a julho, uma queda drástica, 40,8 pontos. Quase 10 pontos perdidos em 5 anos. Já a Record tinha 9,6 pontos. Agora tem 17,5 pontos. Um crescimento de 8 pontos que aumenta constantemente e incomoda. Conselho de Controle de No dia em que a Globo começou os ataques, a Rede Record foi líder absoluta de audiência no Fala Brasil, no Hoje em Dia e na série CSI Miami.
O reality show A Fazenda chegou a 21 pontos de média contra 16 da Globo, segundo o Ibope. Às 11h50 da noite, a Record cravou 10 pontos a mais que a Globo, segunda colocada. Ao longo do dia, foram 341 minutos, mais de 5 horas e meia em primeiro lugar.